Vamos então continuar aqui, nós vamos falar agora sobre a alma. Estamos na 134. O que é alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? Uma mesma coisa? Sim. As almas nada mais são que espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que temporariamente revestem um envoltório carnal para purificar-se e instruir-se. Vamos entender o que o Kardec está colocando aqui? Nós estamos falando aqui de um conceito que nós vimos lá na introdução, no item 2 da introdução, quando Kardec coloca que aqui no livro, na doutrina, toda vez que se falar de alma, nós estamos falando de um espírito encarnado. E espírito, nós estamos falando de um desencarnado. O interessante aqui na 134b, nós vamos ver aqui que quando os espíritos respondem, o Kardec coloca alma com A minúsculo. E espíritos, quando ele fala aqui, sim, as almas com A minúsculo. Nada mais são que espíritos com E maiúsculo. E a maioria das traduções respeitam essa colocação didática que o Kardec faz. Porque nós somos espíritos. E ele dá esse entendimento, de que a alma é o espírito usando um escafandro para poder estudar, para poder trabalhar aqui na Terra, para poder aprender. A encarnação é o nosso aprendizado. E todos nós, como qualquer criança, jovem, adolescente, nós temos que passar pelos cursos primários, secundários, a faculdade. Nós temos um período bem grande de estudo e aprendizado. Conosco, que somos espíritos, é a mesma coisa. Nós temos um período de aprendizado que é feito num planeta, ou no planeta Terra, ou em outro planeta, e a cada planeta corresponde um escafandro, um corpo. Então, o espírito, ele comanda, o perispírito. O perispírito é uma matéria menos densa, uma matéria fluídica, uma matéria... É semimaterial, o Kardec coloca, que é o intermediário entre o espírito e o corpo. Perdão. O perispírito vai comandar a função e a realização do corpo no útero materno. Então, é o perispírito que, através da mente da mãe, vai montar o corpo com as características dele, perispírito, com as funções, as características e as marcas que ele precisa para aquele aprendizado, para aquela encarnação. Perdão. Então, a cada encarnação nós trazemos características e escolhas que nós fizemos de aprendizado que estão no nosso roteiro. Mas nós temos o livre-arbítrio aqui para as nossas decisões. Então, é interessante quando a gente entende a questão do ego, da persona que nós representamos aqui. Então, o escafandro, ele tem um título, ele é um personagem. Então, a nossa vida, ela é única. Somos espíritos e desde o momento que a gente começou a se desenvolver como homo, como humano, desde o Homo sapiens, sapiens, nós estamos ali no Homo sapiens, vamos caminhando, vamos aprendendo. Hoje, aqui, agora é o nosso melhor.
nós temos vários personagens que nós já representamos nesse palco da vida. Esse palco, esse teatro que é aqui a Terra, nós temos uma peça da qual nós participamos, e nesta peça a gente representa vários personagens, temos várias personas, são os egos diferentes. Então eu já fui João, já fui Maria, agora estou Sandra. E as características montadas para esse ego, para este personagem, me ajudam em determinados aprendizados. Então, como mulher, eu tenho um aprendizado como filha, como esposa, como mãe, como avó. Então, são todos os aprendizados que este ego, esta persona, me ajuda a adquirir. Em outros personagens, eu aprendi outras coisas diferentes. Nos próximos, eu vou aprender coisas que eu não aprendi ainda. Então, é interessante quando ele coloca aqui, antes de unir-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, né, o mundo espiritual, e que temporariamente revestem um envoltório carnal para purificar-se e instruir-se. Nós vamos nos purificar porque nós vamos nos limpando, nos conhecendo. Para quem está no seu trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, nós vamos nos purificando. E a carta da encarnação, se estamos aproveitando o tempo, se estamos realizando o nosso vigiai e orai, a nossa mudança interior, estamos nos instruindo. É o que ele coloca aqui. Influenciamos o meio e somos influenciados por ele. Por isso, a cada encarnação estamos em meios diferentes. Porque nós vamos influenciar esse meio e nós vamos ser influenciados por eles. Faz parte do aprendizado. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo, né? Que é o perispírito. Então nós temos o espírito, perispírito e o corpo. O que une uma coisa a outra? Né? O perispírito é que, junto ao corpo, passa o comando, né? Passa as instruções do espírito. Aí nós vamos ver. E como é que é essa manifestação? A gente pode ter uma ideia como se fosse uma lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada, ela dá luz, né? Ela tem energia, ela ilumina a volta. Conforme o vidro que ela estiver revestida, ela vai mostrar mais ou menos a sua luz. Então, se o vidro for muito opaco, a luz vai ficar mais difusa. Se o vidro for escuro, quase não veremos a luz. Então, o que acontece? A luz, ela aumenta ou ela diminui a cada encarnação? Não. O espírito continua ali no seu aprendizado e com a sua iluminação. Mas conforme o escafandro que usa, ele vai ter a sua manifestação na Terra, digamos assim, diferenciada. Então, quando nós temos uma pessoa que tem alguma limitação material, seja ela por problemas genéticos, né, nós vamos ver aí a síndrome de Down, seja por alguma deficiência, alguma dificuldade de adaptação, de aprendizado ou de contato, nós vemos aí vários graus de autismo. Todas essas colocações estão na matéria, né? O anencéfalo, tudo isto é a persona, é a matéria, é o vidro, é o escafandro que tem essa dificuldade. O espírito não, o espírito está na sua trajetória de aprendizado. Então ele está passando por aquela situação de usar um escafandro, digamos assim, defeituoso, um escafandro que dificulta a sua manifestação, porque isso é necessário para aquele aprendizado, para aquela situação. Por isso que a gente coloca todo mundo que tem algum parente ou, né, alguém na sua família que tem alguma necessidade especial,
é sempre colocado, quando aquela criança, aquele jovem estiver dormindo, converse com ele. Por que conversar com aquele espírito que está numa encarnação, digamos assim, mais difícil? Porque quando ele se desdobra, ele sai do escafandro, né? Ele se desliga do corpo, esse espírito é pleno de entendimento, de conhecimento. A limitação está na matéria, está no invólucro. Então podemos conversar com esse espírito enquanto ele dorme, porque ali nós vamos encontrar um espírito pleno. E dependendo da idade que tem a criança, estaremos falando com o espírito adulto, porque ela só vai começar a manifestar e o seu perispírito vai começar a se manifestar depois dos 7 anos. Não vamos lembrar lá no nosso lar, o pai do Lísias na carne, aqui encarnado, estava no corpo de uma criança de 5 anos. Quando ele se desdobra e vai conversar com a família, ele está com o perispírito dele da encarnação anterior, como o pai deles. Né? Revejam lá a visita do pai do Lísias no nosso lar. Né? Vamos continuar aqui. Qual é a natureza desse laço? Os espíritos respondem: semimaterial, ou seja, intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é necessário para que possa haver comunicação entre um e outro. Então é o perispírito que faz a comunicação, espírito-matéria. É através desse laço que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Por que vice-versa? Porque a matéria age sobre o espírito. Quando a gente coloca que nós influenciamos o meio, quem é que influencia o meio? O espírito. O espírito que está ali encarnado, ou seja, a alma, ela com a sua vibração, com a sua energia, nós, né? Estou falando como se eu fosse de Marte. Não, nós, com a nossa vibração, com a nossa energia, nós influenciamos encarnados e desencarnados que estão à nossa volta. E recebemos a influência de todos os encarnados e desencarnados que também estão à nossa volta. Aqueles que estão na mesma frequência, como se fosse o rádio. A hora que você coloca, né, o dial do rádio numa determinada frequência, você capta aquela frequência e você ouve todas as músicas, todas as notícias, tudo que acontece naquela frequência. Então aqui encarnados é a mesma coisa, a gente tem uma determinada frequência, uma determinada vibração, e nós vamos captar todos os encarnados e desencarnados que estão na mesma frequência nossa. Nós influenciaremos todos os que estão na mesma frequência e receberemos a influência deles. Então, se nós não estamos bem na frequência da qual nós vibramos, nós precisamos mudar a nossa frequência. E como é que a gente faz isso? Mudando de dentro para fora. Mudando o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras, as nossas emoções. E com isso eu mudo a minha vibração, a minha energia, a minha aura, o meu cheiro, eu mudo tudo. Consequentemente, eu mudo o condomínio que vive à minha volta. É simples assim. O Kardec coloca um adendo aqui, né? Palavras do Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Né? Ele está colocando aqui princípio vital. O princípio vital, ele existe em toda a criação. Né? Então, o nosso princípio vital é o mesmo dos animais. Ele continua aqui. Segundo, a alma, espírito encarnado da qual o corpo é a morada. Então, a alma, espírito encarnada do qual o corpo é a morada. O corpo é só uma vestimenta. Ele é só, digamos assim, o aparelho
pelo qual nós nos comunicamos, né? Então, o perispírito se comunica através do cérebro do corpo. O perispírito habita um corpo que tenha princípio vital. A hora que este corpo não tem mais princípio vital, o perispírito, o espírito se afastam. O corpo pode continuar com a sua vida orgânica? Pode, que é o que a gente chama de morte cerebral. O coração continua batendo, o corpo continua ali funcionando, os médicos deixam nesse processo para poder retirar os órgãos. Tem vida ali? Não, só tem vida orgânica. Por quê? Porque o espírito, né, o perispírito se afastou. Por que o perispírito se afastou? Porque terminou o fluido vital. Termina o fluido vital, o espírito se afasta, é o que nós chamamos de morte. Nunca o contrário. Não é o espírito que se afasta, por isso que tem a morte. Não. O fluido vital encerrou, o perispírito se afasta. E aí nós chamamos a isso de morte. Então, 2, a alma, espírito encarnado da qual o corpo é morada. Ele está falando que nós temos 3 partes. E a terceira, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, tais como no fruto, a semente, a polpa e a casca. Vamos lembrar que a palavra perispírito foi criada pelo Kardec através do perisperma da fruta, né? Que é aquela parte externa que circunda a semente. Então, o perisperma é o que liga ali, faz os ligamentos da fruta. Então, analogamente, porque peri é externo, né? Em grego. Então, o que o Kardec fez? Perisperma é essa camada que circunda a semente. Então, como o perispírito circunda o corpo e liga ao espírito, ele deu esse nome, perispírito, né? É uma criação por ele muito inteligente, muito lógica, por sinal. Aqui o Kardec continua as perguntas dele. A alma é independente do princípio vital? A resposta: o corpo é apenas o envoltório, como repetimos sem cessar. Eu fico imaginando assim, o espírito que está ali respondendo para ele que deve fazer. Estamos repetindo, o corpo é apenas envoltório, é só roupa, como repetimos sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim. É aquilo que eu estava colocando agora há pouco. E, no entanto, assim que o corpo para de viver, a alma o abandona. Quando o corpo para de viver, termina o fluido vital, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de ser estabelecida essa união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Haja vista o que acontece quando o corpo está sendo preparado ali para receber, para retirada de órgãos. Mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Aí nós vamos ver lá na frente, na questão 345, a questão dos nascimentos. Quando a gente chegar lá, a gente vai até voltar aqui nessa, mas só para dar um parâmetro, o que acontece? Muitas vezes, por influência, por vontade, ou às vezes por necessidade de ensinamento, de aprendizado dos pais, se forma um corpo orgânico,
né, sem fluido vital. É um corpo orgânico que vai ali se desenvolvendo e aí é um aborto, ou acontece o que se chama de natimorto, né? Nasce uma criança morta. O que aconteceu ali? Tem a vida orgânica? Tem, mas não tem a união, não tem a alma, não tem um espírito ligado ali. Da mesma forma que pode ter havido esta união, estamos falando sempre do aborto espontâneo, tem esta união, mas por algum motivo o espírito desiste de continuar, ele desiste de reencarnar, ele vai embora e aí existe o aborto espontâneo. A gente tem que ver o capítulo 12 e o capítulo 13 do Missionários da Luz, quem estiver interessado nesse assunto, porque nós vamos ver lá o Sigismundo quase desistindo de encarnar. Ele já está ali a ponto de fugir, de desistir de encarnar. O Alexandre e o André, eles estão ali conversando com ele para que ele não desista. E sendo muito sincera, quando eu li a primeira vez o livro Missionários da Luz, há muito tempo atrás, eu era muito nova, eu falei, nossa, mais lógico, mais sensato é desistir, é ir embora. E eu fiquei pensando nisso, nossa, eu não desisti, eu encarnei, então eu tenho que aproveitar muito essa encarnação. Porque eu também tirei o lugar de outros que queriam vir. É uma corrida, é como se fosse um vestibular. Tem pouquíssimas vagas para milhões de pretendentes que querem encarnar. E se nós estamos aqui estudando juntos agora, porque nós encarnamos, nós tiramos o lugar de outras pessoas que queriam. Então a gente tem que dar conta disso, a hora que a gente voltar. A hora que a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai ter que responder o que a gente fez. Você tirou de outro o que queria? Você aproveitou? Você aprendeu? Você melhorou? Você usou cada minuto do tempo que Deus lhe deu na Terra? Nós vamos responder por isso. Nós somos responsáveis por isso. Então ele coloca aqui, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, né? Vida vegetativa, né? O cérebro não funciona mais, porque quem coordena a morte do corpo ou não é o cérebro, são aparelhos que são colocados no cérebro e ali se vê que não existe mais vida. O coração continua batendo porque é só uma vida orgânica. Mas a alma não pode habitar. A alma habita, ela veste o corpo. Ela não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então, a alma habita um corpo que tenha princípio ativo, princípio inteligente, fluido vital. Sem isso, a alma não pode vestir um corpo onde não há vida orgânica, onde não há fluido vital. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes menos um homem. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes menos um homem. Por quê? Porque o cérebro é o veículo pelo qual o espírito se manifesta. Onde a inteligência é o aparelho pelo qual o espírito se manifesta. Então ele diz, uma massa de carne sem inteligência, aquilo que eu estava falando dos natimortos. Uma massa de carne sem inteligência. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma. Então ali houve um desenvolvimento por algum motivo, mas não houve a união, que logo no começo da gestação, e essa união acontece, por isso que é importante ler o Missionários da Luz, né? A união com a mãe acontece antes da fecundação. A união do espírito com aquele corpo que será formado acontece junto com a fecundação. Então é muito importante se ler Missionários da Luz. Então a alma já está ali acoplada? Não, o perispírito está ali acompanhando e montando aquele corpo.
E como essa união ainda é frágil, o perispírito pode pura e simplesmente, aquele espírito, né, que está comandando aquele perispírito pode desistir, que é aquilo que eu falei, para se ler lá o capítulo 12 e o capítulo 13 de Missionários, que a gente vai ver que o Sigismundo quase desiste. E se ele tivesse desistido, aconteceria um aborto espontâneo. O mesmo espírito pode encarnar-se ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? Não. A gente vê algumas doutrinas espiritualistas que colocam umas coisas estranhas. A alma foi embora, o corpo, né, aquele espírito foi embora e outro espírito foi habitar ali. Tem até, né, algumas colocações espiritualistas em relação a isso. O espiritismo coloca que não. A nossa doutrina coloca que não. Olha o que os espíritos respondem. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Vamos lembrar que quando a gente estuda, existem vários livros muito bons sobre perispírito. Quando a gente estuda perispírito, nós vamos ver que esse comando do perispírito, ele se faz célula a célula. O perispírito, ele tem todas as células que existem no nosso corpo. Então, trilhões de células que existem no nosso corpo, elas estão primeiro no perispírito. Aí o perispírito vai se ligando célula a célula nesse comando. É um tipo de um download, né? Ele vem compactado, a informação vem célula a célula e vai montando o nosso corpo. Se a ligação do perispírito com o corpo é célula a célula, no momento que há um afastamento desse perispírito, não tem mais o comando dessas células. Então elas pura e simplesmente vão parar de continuar o seu trabalho. Por isso que se não for, quando existe a morte do cérebro, se não for ligado rapidamente os aparelhos, porque o coração, todo mundo que já viu alguém agonizando vê nitidamente que não existe mais uma alma ali, né? Eu percebi nitidamente quando a da minha mãe foi embora, ficou só aquele corpo, ficou só aquele coração batendo, até que ele vai diminuindo e cessa de bater. É só uma questão orgânica. Quem vivenciou com algum ente querido, isso é muito perceptível. Então o que acontece? Terminou o fluido vital, o espírito se afasta, organicamente aquele coração continua ali batendo até que ele para. Então por isso que eles ligam os aparelhos para continuar organicamente funcionando, o sangue continuar fluindo para poder retirar os órgãos. Mas não existe mais vida ali. Então o que ele está colocando? O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Existe uma ligação célula a célula. O que pensar da opinião dos que veem a alma como o princípio da vida material? É uma questão. Olha a resposta dos espíritos. É muito importante que a gente entenda isso, porque a gente vê muito espírita fazendo determinadas colocações e que é uma questão de palavra, é uma questão de como se entende, né, o uso dessas palavras. Olha a resposta dos espíritos. É uma questão de uso de palavras. Não nos deteremos nisso. Quer dizer, o plano espiritual não vai perder tempo com isso. Começai vós mesmos a vos entender. É uma questão de palavra. Então a gente encarnado que se entenda. A gente que crie palavras para poder explicar como Kardec criou o perispírito. E nós vamos ver que o Kardec juntou várias formas, né, que nós temos de manifestação do nosso espírito. Ele juntou tudo como perispírito. Mas a hora que a gente vai estudar perispírito, nós vamos ver que a gente tem algumas divisões. O espírito é indivisível, o espírito. Mas essa manifestação, ela vai ter algumas, nós vamos ter algumas divisões, né? Então, ele juntou tudo em perispírito para ficar fácil para a gente entender.
Então, os espíritos colocam aqui, é uma questão de uso de palavras. Não nos deteremos nisso. Começai vós mesmos a vos entender. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, 2 pontos. Uma faísca anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Os espíritos respondem. Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras, né? Do significado que nós damos às palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, os espíritos que estão ali com ele, respondendo, ele coloca: por que não tendes uma palavra para cada coisa? Para não ter discussão, para não ter essas tantas interpretações diferentes do mesmo texto. Essa que é a questão. Essas interpretações diferentes geraram cruzadas, geraram inquisições, geraram guerras fraticidas que existem até hoje. A minha interpretação deste ou daquele livro está correta, a interpretação dele está errada. Então, como ele não pensa igual a mim, eu vou matá-lo. Em nome de Deus. E isso, infelizmente, existe e continua até hoje. Questões de interpretação. Aí nós temos uma colocação do Kardec aqui. A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nesse sentido é correto dizer de maneira figurada que, 2 pontos, a alma é uma faísca anímica emanada do grande todo. Quando nós estamos falando do princípio da vida, o princípio vital, se nós compararmos, colocarmos alma igual princípio vital, aí sim é certo dizer de uma forma figurada que é uma faísca anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras referem-se à fonte universal do princípio vital, do qual cada ser absorve uma porção que retorna ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma, e é nesse sentido que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao fornecer diferentes definições de alma, os espíritos falaram de acordo com a aplicação que davam à palavra e segundo as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia. Daí a origem de tantos equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiramente nos entender quanto ao uso das palavras. Então aqui, de novo, eu vou repetir, é bom rever lá na introdução o item 2, quando se fala da alma, né? Toda a colocação ali que o Kardec faz de alma para que a gente possa entender que aqui, no Livro dos Espíritos e em toda a decodificação, em toda o Pentateuco, 5 livros do Kardec, toda vez que ele colocar a palavra alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. E é interessante que ele coloca com A minúsculo, uma forma didática de mostrar que é transitório, é um período de aprendizado. E quando ele fala de espírito, que é o que nós somos, né, somos espíritos, é a nossa verdadeira vida, é no mundo espiritual, ele coloca o E maiúsculo. Então, é bom retomar, pegar lá a introdução daqui do livro e dar uma relida no item 2, alma.
Aí vamos aqui a 140. O que pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quanto são os músculos, comandando dessa forma cada uma das funções do corpo? Perdão. Resposta dos espíritos. Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. De novo, uma questão de interpretação. Se o que se entende por isto é fluido vital, eu estava falando antes, se o que se entende, está se colocando ali alma como fluido vital, essa teoria está com a razão, porque o fluido vital é dividido, né, em partes e que alimentam todas as partes do corpo, né? Se o que entende por alma é o espírito, letra maiúscula, espírito encarnado, está equivocado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Por isso que a gente fala lá que nós somos criados simples e ignorantes. Esse simples é o simples da física, é indivisível. Ignorante, de ignorar as coisas, ter a necessidade de aprender. Então, já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem para isso dividir-se. Kardec insiste. Entretanto, foram os espíritos que deram essa definição. Ele recebeu essa definição dos espíritos. Olha a colocação aqui, que vamos lembrar que é o espírito de verdade que está aqui, né? Que é uma egrégora de espíritos sob o comando do Mestre Jesus que respondem, né, para Kardec. Olha o que eles colocam aqui. Os espíritos, a resposta deles, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então ele ouviu isso de espíritos, sim, mas eram espíritos ignorantes, no sentido, não pejorativo, mas no sentido de ignorar, não ter o conhecimento do processo. E eles tomam o efeito pela causa. Há uma nota do Kardec aqui. Kardec falando, a alma age por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e mais abundantemente nos que são o centro ou os focos do movimento. Mas essa explicação não pode ser aplicada à alma enquanto espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa após a morte. Então a alma age por intermédio dos órgãos, mas os órgãos são animados, eles têm vida através do fluido vital. Por isso que a gente coloca que existe um erro, as pessoas falam, o espírito se afastou, o corpo morreu. Não, isso não existe. O fluido vital cessou, e aí o espírito se afasta. Essa que é a questão. Nós vamos ver, se eu não me engano, se não me falha a memória, no mundo maior, eu acredito que é no mundo maior, nós vamos ver uma senhora, inclusive ela é evangélica, tem uma escola para moças, é uma alma maravilhosa, um espírito elevadíssimo, e ela está ali, o André Luiz está ali com um mentor para ajudá-la no seu desencarne, né, para ajudá-la ali, começa o desligamento para o desencarne, ele começa meses antes do desencarne, por isso que não existe acidente, não existe, ninguém desencarna antes do tempo, aconteceu, se ele não tivesse ali, ele não teria morrido, não, isso não existe. O processo de desencarne começa meses antes do desencarne de fato. Então eles estão começando ali o processo de desligamento para que ela dali a alguns meses desencarnasse. E por intervenção, não vou entrar na explicação aqui, mas por uma intervenção, pelo pedido de um espírito elevado, por necessidade, para o trabalho que ele iria realizar aqui na Terra, ele pede
ao plano superior através de orações que ela fique mais um tempo. E esse pedido é atendido. E ali no meio do trabalho deles, o mentor chega, André, mudou tudo. O plano superior nos colocou que nós vamos, ao invés de começar o desligamento, nós vamos fazer uma transfusão. Nós vamos começar a doar a ela fluido vital, para que ela, em vez de desencarnar, a previsão era que ela desencarnaria dali a uns 3 ou 4 meses, ela vai continuar aqui na Terra por pelo menos mais uns 6 meses, e aí depois nós vamos começar esse processo de desencarne com ela. Então eles param aquele processo que eles estavam de desencarne, né, de começar a desativar. Nós temos vários cordões energéticos, nós temos várias ligações, e esses desligamentos são feitos aos poucos. Então aquilo que eles estavam desligando, eles religaram, e eles fizeram uma transfusão. Eles doaram, começaram a doar fluido vital para ela ficasse um tempo, porque o fluido vital dela iria acabar. Quando a gente encarna, a gente, como o tanque de um mergulhador, a gente tem uma capacidade de fluido vital. A gente vai ver isso lá nos mensageiros. Na hora que eles estão para vir, e o planejamento lá no roteiro, para um é de 60 anos, para outro é de 70, para um lá é de 80 anos, então ele vai receber fluido vital até os 80. Quando chega aos 80 anos, o fluido vital dele cessa, como o oxigênio dentro do tambor do mergulhador. Ele fica controlando ali para ele subir antes que o oxigênio acabe. Então, eles doaram. Nós vamos ver uma palestra do Divaldo, onde ele conta também que ele vai fazer uma doação também de fluido vital para um amigo. É bem interessante, numa das palestras dele. Então nós estamos aqui terminamos a questão 140 e nós vamos continuar aqui falando sobre a alma na nossa próxima gravação.